Lucrando 235 bilhões de reais desde o crime em Brumadinho, a empresa Vale carrega o título de ser a terceira maior mineradora do mundo, com protagonismo em crimes contra o meio ambiente e comunidades. Em 2012, a mineradora foi eleita como a pior empresa do mundo no que se refere a direitos humanos e meio ambiente, sendo alvo de críticas pela gestão de segurança e práticas ambientais, incluindo a falta de responsabilidade com os afetados em todos os crimes e danos que causaram. A Vale S.A. é uma das grandes empresas de mineração do mundo. Começou em 1942 no Brasil como estatal chamada Companhia Vale do Rio Doce, CVRD. Ela começou extraindo minério de ferro em Minas Gerais, mas depois passou a explorar outros metais e minerais como cobre, níquel, carvão e fertilizantes. Em 1997, o governo brasileiro vendeu a Vale do Rio Doce e desde então ela cresceu internacionalmente, comprando empresas em vários países como Canadá, Moçambique e Indonésia. Mas a Vale também tem problemas. Já teve questões ambientais como o desastre de Mariana em 2015, quando uma barragem quebrou e causou uma tragédia. Desde então, a empresa é cobrada em melhorar suas práticas para ser mais segura e sustentável, mantendo sua importância na indústria global de minerais e metais. Em 6 de maio de 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, a antiga Companhia Vale do Rio Doce foi vendida, o que causou a demissão de muitos funcionários. Uma das regras era que a avaliação da empresa só olhasse o dinheiro que ela tinha naquele momento, sem considerar o quanto de minério de ferro ela tinha guardado, que, segundo especialistas, daria para usar por mais de 400 anos. Fundada em 1942 com dinheiro do governo, a empresa ficou sendo meio pública e meio privada por 55 anos. Depois que foi vendida, a Vale expandiu seus trabalhos de mineração, usando tecnologia mais avançada, o que aumentou os riscos. Isso fez com que produzissem mais rejeitos, então precisou construir mais barragens para guardá-los. Esse é mais um dos problemas enfrentados pela Vale. O relatório de insustentabilidade de 2015 destacou que, após a privatização, houve um aumento nos casos de assédio moral e uma subnotificação dos acidentes de trabalho e trabalhadores feridos na empresa. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama em novembro de 2015 que liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração que eram formados principalmente por óxido de ferro, água e lama que devastaram o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avança pelo Rio Doce. Várias pessoas ficaram desabrigadas com pouca água disponível, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia, resultando na morte de 19 pessoas após o colapso da barragem de Fundão, pertencente à mineradora Samarco, em uma parceria envolvendo a Vale e a BHP Billiton. A Samarco se posicionou que nenhum produto causava intoxicação no homem, que esses rejeitos podiam devastar apenas grandes ecossistemas. O rompimento da barragem causou problemas nos rios próximos, como o Gualacho, que se junta com o Rio Carmo, formam o Rio Doce, que é importante para várias cidades. A lama se espalhou e acabou com muitos peixes e outras criaturas aquáticas, porque obstruiu suas brânquias e fez com que faltasse oxigênio na água. Isso afetou muitos moradores locais que costumavam pescar por lá. Além disso, a lama cobriu e destruiu muitas plantas e árvores perto dos rios. E quando a lama chegasse ao mar, poderia causar problemas também nos recifes de corais e abrolhos e na vida marinha da região. As minas operadas pela Vale frequentemente precisaram mover as pessoas que moravam por perto, o que causou muitos problemas para as comunidades. Essa mudança forçada fez com que as pessoas perdessem suas casas, suas formas de ganhar dinheiro e suas conexões sociais, tornando difícil para se acostumarem em novos lugares. E a forma como a Vale se relaciona com as comunidades indígenas próximas às suas operações também entram em debate sobre quem tem direito à terra e se eles foram consultados antes, abrindo questionamentos se a Vale está sendo aberta e respeitosa ao fazer vizinhança com essas áreas e conversando com essas comunidades.
além das condições de trabalho nas instalações da Vale no que diz respeito à segurança dos trabalhadores e à igualdade salarial. Durante os anos surgiram ex-funcionários que queriam fazer o certo, denunciando os riscos à vida nas operações diárias dentro da mineradora. Em 2018, a empresa entrou em um processo controverso do regime CLT, retirando a chamada hora Intinere, horas gastas no percurso de ida e volta ao trabalho, aos seus empregados que trabalhavam em locais remotos nesses estados. Como resposta às falhas sociais resultado de suas atividades, a Vale implementou programas sociais em algumas regiões. Esses programas eram para aliviar os impactos negativos das operações da empresa e promover o desenvolvimento das comunidades locais, através de iniciativas como educação, saúde e geração de emprego. Mas, em meio a tantos problemas, as ações sociais não esconderam seu histórico que só aumentava. O rompimento da barragem em Brumadinho ocorreu pouco mais de 3 anos após o desastre ambiental em Mariana, também em Minas Gerais, que despejou 6,5 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do rio Paraopeba, da barragem que já estava frágil, no dia 25 de janeiro de 2019. O desastre matou 270 pessoas e depois de 4 anos, 267 vítimas foram encontradas e identificadas. 3 continuam desaparecidas. E para reparar os danos causados às vítimas do desastre em Brumadinho, a Justiça de Minas bloqueou um total de 11 bilhões de reais dos ativos da Vale, enquanto o IBAMA aplicou uma multa de 250 milhões de reais à empresa. Apesar dessas penalidades, elas representam apenas uma fração dos lucros expressivos da Vale. 5 anos após a Vale cometer o maior crime ambiental e trabalhista da história do país, a história do desastre pouco afeta o principal objetivo da companhia: gerar lucro. Desde janeiro de 2019, quando ocorreu o desastre, a Vale acumulou quase 48 bilhões de dólares em lucro, equivalente a cerca de 235 bilhões de reais na cotação atual. O lucro acumulado em 5 anos inclui um prejuízo de 1,6 bilhão de dólares registrado em 2019, ano da tragédia, além de um lucro de 22 bilhões de dólares obtido em 2021, o segundo maior da história para uma empresa nacional, durante o auge da pandemia do coronavírus. Os dados sobre os lucros foram divulgados pela própria Vale em seus resultados financeiros. De acordo com os documentos, a empresa faturou mais de 204 bilhões de dólares com suas atividades e desembolsou 17 bilhões de reais em despesas relacionadas a Brumadinho. Esse valor é superior ao compromisso de investimento para reparar os danos causados pelo desastre, que foi de 37,7 bilhões de reais. Em janeiro de 2012, a Vale foi eleita como a pior empresa do mundo em questões de direitos humanos e meio ambiente pelo Prêmio Public A, uma premiação conduzida pelas ONGs Greenpeace e Declaração de Berna desde o ano de 2000. O motivo para essa classificação foi uma história de 70 anos marcada por repetidas violações dos direitos humanos, condições de trabalho desumanas, pilhagem de patrimônio público e exploração cruel da natureza, como descrito na indicação da empresa. A articulação internacional dos atingidos pela Vale, formada por sindicalistas, ambientalistas e acadêmicos de 8 países, preparou o relatório de insustentabilidade que documenta as denúncias e violações cometidas pela empresa até 2015. O impacto da Vale se estende globalmente. Em Piura, Peru, onde a empresa mantém uma mina para extrair fosfato para a produção de fertilizantes agrícolas, o transporte da substância gerou dispersão de material particulado no ar e na água, afetando milhares de moradores e pescadores locais. A Frente de Defesa da Comunidade de San Martín de Secura denunciou que a Vale iniciou a exploração do fosfato sem consulta prévia, violando o Convênio 169 da OIT. Esse material afeta a saúde das pessoas, causa desequilíbrio ambiental e prejudica o trabalho dos pescadores. Em Moçambique, na província de Tete, mais de 1.300 famílias sofrem com a poluição do ar causada pela exploração de carvão. Com acesso limitado à água e terras impróprias para a agricultura, essas famílias ainda não foram indenizadas pela empresa.
O Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique, IESE, identificou a presença de poluentes como dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono na região. Em Nova Caledônia, um arquipélago na Oceania, foi registrado o vazamento de efluentes ácidos em um rio próximo à unidade da empresa, resultando na morte de aproximadamente 1.000 peixes. Em 2013, a agência pública revelou que a Vale estava realizando atividades de espionagem contra funcionários, movimentos populares e veículos de comunicação. Na ocasião, o ex-gerente de segurança da empresa, André Luiz Costa de Almeida, apresentou ao Ministério Público Federal evidências como e-mails, planilhas e fotos que demonstravam a ação da empresa em proteger seus interesses. E mesmo após uma reestruturação na empresa em junho de 2017 e a implementação de novas políticas financeiras, as ações da Vale se valorizaram em 83%. No ano seguinte, em 2018, a empresa atingiu seu maior valor de mercado em 7 anos, ultrapassando o Itaú e a Petrobras, chegando a cerca de 300 bilhões de reais. Porém, após o desastre de Brumadinho, o valor das ações da Vale caiu 24%, resultando em uma perda de 72 bilhões de reais, uma fração de seus ganhos apenas.